Bom, ok galera, bem-vindo ao novo vídeo de Matemática com Cidrocha. Nesse vídeo daremos continuidade aqui nas resoluções das questões do livro de Fundamento da Matemática Elementar, volume 1. Estamos aqui resolvendo a questão 530, que trata-se de equação irracional. Iremos fazer agora o item D, que diz assim: resolva em R as equações, e no item D temos que a raiz quadrada de 4x mais 20, dividido por 4 mais a raiz quadrada de x. Isso aqui é igual a 4 menos raiz de x dividido por a raiz de x. Bom, para resolver essa equação, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro eu vou batizar essa equação inicial aqui de primeira equação. Isso aqui é a nossa primeira equação. Vou colocar aqui. Primeira equação. E vou chamar o conjunto de solução dela de SG1. Beleza? Aí, veja bem, para resolver essa equação, eu poderia analisar a situação do x aqui e dizer que esse x não pode ser, esse denominador não pode ser zero, esse denominador aqui também não pode ser zero, depois o x tem que ser maior do que zero, e conversa vai para lá, conversa vem para cá, a gente acaba verificando a condição inicial, né, dessa equação. Porém, isso vai me dar muito trabalho, que eu tenho que verificar aqui, verificar aqui também que isso aqui não pode ser negativo, e aí vai me dar muito trabalho. Então, ao invés de verificar a condição de existência dessa equação, eu vou simplesmente tentar resolver ela, e no final de tudo eu vou testar o resultado que eu obtive para ver se de fato vai me conceder uma identidade. Se esse resultado me conceder uma identidade, é porque esse resultado que eu testei, ele é a solução dessa questão, dessa equação que diga, né? Então, para resolver é muito simples. Repare que eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou reescrever aqui tudo que eu tenho aí. Eu tenho no primeiro membro eu tenho raiz quadrada de 4x mais 20 dividido por 4, uma raiz quadrada de x. Já no segundo membro eu vou dar um espaçozinho aqui, depois eu explico porquê. No segundo membro eu tenho 4 menos raiz de x dividido pela raiz de x. Seria muito bom se esse denominador daqui fosse igual a esse, porque aí a gente multiplicava os dois lados pelo mesmo denominador e aí cancelava o denominador. E para fazer isso, para igualar esse denominador, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo pela raiz de x. A gente está considerando que esse raiz de x é um número diferente de zero. Então eu posso fazer isso, multiplicar em cima e embaixo pela raiz de x. Então esse radical todo, ele fica sendo multiplicado pela raiz de x. E aí, para ficar igual aqui, eu vou multiplicar por 4 mais raiz de x em cima e embaixo aqui, ó. 4 mais raiz de x. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, 4 mais raiz de x. Dessa forma, o denominador ficou igual, tá vendo? Isso tudo aí era simplesmente para fazer com que o denominador fique igual. E isso ocorre aqui de fato. Repare que o denominador aqui é 4 mais a raiz de x vezes a raiz de x, e aqui eu tenho 4 mais a raiz de x vezes a raiz de x. Então, os denominadores estão iguais, né? Então, eu posso multiplicar os dois lados da equação pelo mesmo denominador. O que vai acontecer é que esse camarada aqui vai cancelar e esse camarada aqui vai cancelar. E aí, o que vai sobrar pra gente é apenas o numerador aí. Repare que aqui eu tenho raiz quadrada de 4x mais 20, enquanto que aqui eu tenho raiz quadrada de x. Aí, se eu multiplicar, a gente conserva apenas um radical e multiplica os argumentos. Então eu vou ter a raiz quadrada
de 4x mais 20 vezes a raiz quadrada de x. Só que eu vou multiplicar os argumentos, então vai ficar apenas o x. E aí no segundo membro eu vou ter, repare aqui no segundo membro, eu tenho 4 menos raiz de x vezes 4 mais raiz de x. Isso aqui é um produto notável, né? É o produto da diferença pela soma, então o produto da soma pela diferença. A gente pode escrever da seguinte forma: quadrado do primeiro, 16, menos quadrado do segundo. Só que a raiz quadrada de x ao quadrado vai dar x. E aí repare que a gente se depara nessa situação aí. E aí isso aqui pra gente é uma nova equação. Isso é uma nova equação. Eu vou chamar aqui de segunda equação. E o conjunto de solução dela eu vou chamar de SG2. E repare que essa segunda equação ela é uma equação mais simples do que essa aqui de ser resolvida. Repare que essa aqui a gente tem 4 radicais, enquanto que essa aqui só tem 1. Para resolver ela, eu vou fazer o seguinte: eu vou levar ambos os lados aqui ao quadrado. E aí o radical cancela, e já multiplicando esse x aqui, eu vou ficar com 4x ao quadrado mais 20x. E no segundo membro eu vou ficar com 16 menos x ao quadrado. Resolvendo aí, eu vou ter 4x ao quadrado mais 20x. Desenvolvendo o segundo membro, 16 ao quadrado vai dar 256. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar menos 32x. Mais quadrado do segundo, que vai dar mais x ao quadrado. E aí agora, passando todo mundo para o primeiro membro, eu tenho aqui 4x quadrado menos x quadrado vai dar 3x quadrado. Aqui eu tenho 20x mais 32x vai dar 52x mais 52x. E esse 256 eu vou passar para o primeiro membro, aí vai ficar menos 256 igual a zero. Aí repare que aqui agora a gente se depara com uma nova equação, que eu vou chamar de terceira equação. E o conjunto de solução dela que eu vou chamar de SG3. E repare que essa equação agora já é mais fácil do que a segunda e mais fácil do que a primeira de ser resolvida. E eu não posso dizer que essa equação aqui ela é equivalente a essa, e não posso dizer que essa segunda é equivalente a essa. Por quê? Porque a gente elevou ao quadrado. E normalmente quando a gente eleva ao quadrado, na maioria dos casos aparecem raízes estranhas. E aí esse resultado ele acaba não sendo, essas equações acabam não sendo equivalentes, porque duas equações, para serem equivalentes, ela tem que ter o mesmo conjunto de solução. E quando eu elevei ao quadrado aqui, se caso apareceu alguma raiz estranha, ele deixa de ser, essas equações deixam de ser equivalentes. Porém, uma coisa interessante que ocorre aqui é que quando a gente eleva ao quadrado, que foi o caso aqui, a gente elevou ao quadrado, a, o elemento desse conjunto de solução que estamos buscando, ele permanece na próxima equação, ele permanece aqui dentro do conjunto de solução da próxima equação. E aí, no final, a gente tem que pegar esse elemento e testar aqui para descobrir qual desse camarada é que é o elemento desse conjunto de solução aqui. Ou seja, quando a gente eleva ao quadrado, o elemento do conjunto de solução ele permanece nos novos aqui conjunto de solução. A ideia é mais ou menos essa aí. E aí, resolvendo essa equação aí, temos que... Eu posso fazer aqui por Bhaskara, né? Delta vai ser 52 ao quadrado. 52 ao quadrado, eu vou fazer aqui. 52 vezes 52. Aqui eu tenho 0,4, 25. 10 com 10, 20.
Então aqui eu tenho 4, 0, 7, 2. 2.704 menos 4 vezes A, como A é 3, vezes C, que no caso é menos 256. E aí o delta vai ser 2.704, menos com menos dá mais, aí vai ficar 12 vezes 256, então vou fazer aqui 256 vezes 12, C vezes 2, 12, vai 1, C vezes 2 vezes 5, 10 com 11, vai 1, 2 vezes 2, 4 com 1, 5. Agora 1 vezes 6, 6, 1 vezes 5, 5 e 1 vezes 2, 2. Fazendo a conta aqui eu tenho 2, 7, 10 vai 1, então tenho 3.072. E aí se eu somar 2.704 com 3.072, aqui eu vou ter 6, aqui eu vou ter 7, aqui eu vou ter 7, aqui eu vou ter 5. Então tenho esse resultado aqui como um delta, vai ser 5.776. E aí x vai ser menos b, que no caso é menos 52, menos 52, mais ou menos a raiz quadrada desse camarada aí, 5.776, dividido por 2 vezes a, como a é 3, então vai ficar 6. E aí vai ficar assim, menos 52, mais ou menos, essa raiz quadrada dividido por 6. Agora vamos ver qual é a raiz quadrada desse cara aí. Eu tenho 5.776. Tem um artifício que é muito utilizado, se vocês quiserem, vocês pesquisem. A gente elimina esse penúltimo elemento aqui, repete o último. Quer dizer, repete ele se ele não for um quadrado perfeito. Como ele não é um quadrado perfeito, você repete ele. Se caso ele fosse um quadrado perfeito, caso esse número aqui fosse um quadrado perfeito, você extraía a raiz quadrada dele e colocava aqui esse resultado. E aí agora você olha aqui para o que sobrou e analisa qual é a raiz quadrada, qual é o quadrado perfeito mais próximo dele, sem ultrapassar ele. Repare que 7 vezes 7 é 49, 8 vezes 8 é 64, só que o 64 não serve. Então, o quadrado perfeito mais próximo desse número é o 49 e a raiz quadrada de 49 é 7. Aí a gente coloca o 7 aqui. Aí, a raiz quadrada desse número ou é 76, ou então você repete o 7 e olha a diferença de 10 para 6. A diferença de 10 para 6 é 4. Então essa raiz quadrada ou é 76 ou é 74. É uma dessas duas. Para confirmar, eu gosto de fazer a multiplicação. Você pega 76 e multiplica por 76. Para ver o que aqui vai dar. Aqui vai dar 36, 49, 42 mais 42, 84. Tomando aqui, eu tenho 6, 7. Aí aqui 9. 9 mais 8, 17. Vai 1. Eu já obtive aqui o resultado. Então, de fato, essa é a raiz quadrada desse número. Então, vou colocar aqui 76. Agora, se você não gostou dessa ideia aqui, você pode pegar o 576 ou 5.776, fazer a decomposição aqui em fatores primos e vai dividindo, dividindo, dividindo até simplificar esse número aí, né? Eu não vou fazer isso. E aí, no final das contas, a gente tem duas possibilidades aqui para o x, né? Temos x' e x duas linhas, né? X' vai ser
menos 52 mais 76, menos 76 que diga, né? Menos 76 dividido por 6, que vai dar menos 128, né? Menos 128 dividido por 6. E aí eu não sei se isso aqui vai dar um resultado exato, mas vamos verificar. Eu acho que não, né? Eu posso simplificar por 2 em cima e embaixo. 12 dividido por 2 dá 6. 8 dividido por 2, 4. 64 terços. Então, de fato, não vai dar um valor exato. Então, isso aqui é a resposta. Aí, na outra possibilidade, eu posso ter menos 52 mais 76 dividido por 6. E aí, repare que eu posso conservar o sinal do maior e fazer a diferença, né? 6 menos 2 dá 4. E aí, 7 menos 5 dá 2. 24 por 6, que nesse caso vai dar 4. Então temos duas possibilidades para o x. Repare que nesse caso o nosso SG3 são todos esses elementos aí, porque é uma equação do segundo grau. Então eu tenho menos 64 terços e 4. Eu já não posso dizer que SG3 é igual a SG2, porque a gente elevou ao quadrado aqui. Talvez nessa passagem aqui apareceu alguma raiz estranha, não posso considerar igual. Primeiro eu tenho que fazer o teste aqui para ver se de fato ele está satisfazendo essa condição aqui. E se satisfazer, os elementos vai pertencer aqui a SG2. Mas enfim, eu não estou interessado em saber quem é SG2 e sim interessado em saber quem é SG1. Beleza? Agora, de cara, a gente percebe que essa raiz aqui, ó, x igual a menos 64 terços, ela não vai satisfazer essa equação aqui. Por quê? Porque esse número é um número negativo. Esse número aqui é um número negativo, beleza? E olha quem está no denominador aqui. Quem está no denominador é raiz de x. Então, dentro do contexto que estamos trabalhando, não vai existir, ó, a raiz quadrada de menos 64 terços. Isso aqui foge do contexto do conjunto dos números reais aqui. Então, essa possibilidade aqui está furada. Então, a gente já viu que esse x aqui não serve. Então, aqui a gente pode fazer a verificação aqui ao lado. Então, a gente já viu, vou botar aqui já viu que x igual a menos 64 terços, ele não pertence a SG1. Agora, x igual a 4, ele pertence sim a SG1. E para fazer isso, a gente pode substituir na equação ali e verificar que de fato está fazendo coerência, ó. Pare que se x for igual a 4, eu vou ter aqui 4 vezes 4, 16, mais 20, 36. Então vou ter aqui raiz quadrada de 36. No denominador vou ter 4 mais a raiz quadrada de 4, que no caso é 2, mais 2. Isso aqui vai ser igual a 4 menos a raiz quadrada de 4, que no caso é 2, dividido por 2. E repare que a gente vai chegar aqui na verdade, repare porque a raiz quadrada de 36 aqui no caso é 6. Aqui no denominador eu vou obter 6. E 6 dividido por 6 vou obter 1. Enquanto que aqui 4 menos 2 eu vou obter 2. E 2 dividido por 2 eu vou obter 1. Então de fato a gente chega à conclusão que 1 é igual a 1. E isso aqui é uma verdade, né? Beleza? Então de fato esse x igual a 4 ele pertence a SG1. Daí a gente conclui que o nosso SG1 acaba sendo um conjunto unitário cujo elemento é o número 4. E essa é a resposta do item D. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado.
E se inscrevam no canal do Cidrocha aí, compartilhe aí com a galera. E até a próxima.